Bem-vindos ao podcast do canal Psinema, onde vamos estar falando sobre filmes, cinema, arte e psicanálise e como eles conversam. Estamos aqui eu, Gabriel Fadanelli e Cassiano Santana. Somos ambos psicólogos, psicanalistas, com grande amor pelo cinema e pela arte. E vamos estar mostrando a nossa visão sobre o filme Um Cão Andaluz, que é um expoente do surrealismo, produzido em 1929 pelo Salvador Dalí e pelo Luiz Buñuel. Nós vamos deixar na descrição um artigo da Eulália Isabel Coelho. Ela é jornalista, professora de cinema e escritora. Então, quem quiser acompanhar, vai estar ali disponível um artigo muito interessante e que ela traz algumas falas de cineastas que colocam o cinema como um sonho que todos nós tivemos o mesmo conteúdo no filme, por exemplo, que acho que poucos filmes ou nenhum outro consegue simplificar tão bem o sonho, consegue dar como exemplo essas falas, essas comparações de um filme como sendo um sonho, porque esse é o retrato de Um Cão Andaluz. A gente pode pensar nesse filme como um retrato móvel do onírico e do latente que vem no sonho. Tem muita coisa que a gente pode pensar, tem a condensação, o deslocamento e toda uma série de coisas que nos mostram o que era o surrealismo e o que é o sonho, tudo ao mesmo tempo. E de maneira bastante comprimida, né? Porque são ali cerca de 20 minutos de filme, algo muito denso, que nem alguns sonhos, né? Que a gente sonha por 2 minutos e parece que foram horas, parece que foi a noite inteira sonhando, quando foram pouco mais de 90 segundos. E, Gabriel, tu sabe dizer se você sonhou hoje? Acho que sim, não lembro. Então, né? Todos nós sonhamos, né? Agora, lembrar, todos nós sonhamos, aliás, todos os dias, né? Agora, lembrar do sonho já é mais complicado. Porque o sonho vem como porque o sonho vem como uma manifestação do inconsciente. Só que temos defesas. Então, não temos muito acesso ao inconsciente. E um sonho é um meio de acessá-lo, porém, as defesas ainda estão ali, né? Temos as censuras. Então, quando falamos de onírico e latente, é importante termos esse olhar. O que seria o onírico, né? É aquilo que vem se manifestando no sonho, é a cena do sonho. E o latente é o conteúdo que está por trás, que o inconsciente ele tem que vir disfarçado para conseguir superar as defesas, para passar por essa barreira da censura. Então entramos nas questões do condensação e deslocamento. Então no filme é possível identificarmos algumas cenas que demonstram, né, o onírico e o latente para podermos ao menos pensar em algumas coisas, como a cena, pelo menos que eu lembro agora, né, uma pessoa entregando, uma autoridade até entregando uma mão para uma mulher, que então ela guarda na caixa. Quais as representações, né? O que tem por trás disso? E aí? O que está latente ali, né? Exatamente, está latente. Tem a cena também da pessoa tentando chegar até a mulher e que tem todo um peso nas costas, né? Mas eu costumo chamar a cena do piano, né? O que tem aí latente, né? Engraçado que daí a gente pensa no título do filme, o cão andaluz, o cão está latindo, latente, latendo. Vamos fazer um jogo de palavras ali, né? A gente vê muito disso na psicanálise, porque nem sempre o nosso inconsciente vai vir de maneira clara. Quer dizer, em algum momento o inconsciente vem de maneira clara. É difícil, né? Que, como dizia Freud, né? O sonho é uma realização de desejo, mas isso é muito mais complexo do que parece, né?
Alguns sonhos ficam um pouco mais claros. Se você for dormir com fome, por exemplo, pode sonhar que está fazendo um lanche, fazendo um banquete. Mas em outros momentos isso é muito complicado de saber qual o desejo que está nesse sonho, né? Então, o inconsciente vem de diversa forma disfarçada, e no sonho a gente se depara com muitas coisas que a gente não gostaria. Por exemplo, memórias de quando éramos bebês, quando tínhamos 1 ano, 2 anos, enfim. O inconsciente ele é atemporal. Então, se pegarmos o exemplo da criança, né, da crueldade da criança, é normal e saudável que todos nós recalcamos, né, muitas coisas. E no sonho vamos nos deparar, então, com tais desejos desde daquela época. Então, o sonho ele é muito enigmático. E o filme, O Cão Andaluz, ele retrata sonhos, né? Os sonhos do Salvador Dalí e do Luiz Buñuel. Eles basearam o filme a partir de sonhos que eles mesmos tiveram. E não sabemos, né, se eles mesmos entenderam o que queria dizer ali. E se eles mesmos entenderam o que eles estavam tentando dizer para nós quando eles produziram aquelas imagens. E é engraçado, ali quando o Cassiano fala que a gente sonha com cenas de bebês e tudo mais, que nem sempre nós vamos sonhar com a cena que nós presenciamos, com aquilo que nós vimos. Por exemplo, na clínica, digamos que o paciente sonha que tinha um número 10, ele estava no 10º andar. A gente pode pensar que o analista responde: tá, mas o que aconteceu quando tu tinha 10 meses? Obviamente o paciente não vai lembrar, mas o conteúdo que vem disso ali é muito rico. E daí a gente pensa lá no filme, né? Tem aquela cena 8 anos depois, mas daí é uma cena, 8 anos depois, continua sendo exatamente a mesma coisa. Mas tinha o 8 ali, né? Alguma coisa tinha ali. Mas na mente acordada, quando a gente está tocando o nosso dia, a gente não vai pensar, né? A gente vai tocar, que nem no filme. Tem ali os 8 anos, mas segue a vida. E o número, né, é de grande importância, não exatamente o exemplo do analista, de ser 8 anos, 8 meses. Há um número e há algo. E, claro, o paciente vai precisar pensar sobre, e o analista vai ajudar, mas é ele que sabe sobre o sonho. Eu vou falar um exemplo que Freud coloca na interpretação dos sonhos, no texto da interpretação dos sonhos, que uma paciente retrata um sonho em que o sobrinho tinha falecido. E na vida real, o irmão dele morreu e era o preferido dela. E ela então se questionava se ela era tão horrível assim de desejar a morte de um outro irmão para que o preferido, então o sobrinho preferido, sobrevivesse. E na análise, com a ajuda do Freud, ela se deu por conta onde estava o desejo, que era no velório, no dia do velório do sobrinho que faleceu, ela reencontrou o grande amor da sua vida. E ele ficou o dia todo ao lado dela. Então ela pôde identificar que o desejo seria ela reencontrar essa pessoa, poder novamente falar com ela. E se o sobrinho morresse, então ela iria ter novamente esse contato. Claro, no sonho a censura ela está baixa. Então não vem as questões morais, realmente não vêm à tona, né? Elas caem por terra, pelo menos em grande parte. Então, nesse exemplo, fica claro que quem sabe do desejo é a pessoa. Então, quem sabe sobre o seu sonho é exatamente a pessoa que sonhou. Precisa de uma ajuda, é importante o profissional dar um suporte, dar um auxílio, acolher. Mas é a pessoa que sonhou que vai fazer o entendimento do seu sonho. É por isso que nós temos a máxima na psicanálise, que é de falar para alguém que escuta. O que é essa escuta, né? É o escutar aquilo lá que ninguém mais escuta, ninguém mais vai ouvir. Claro, você pode falar e a pessoa vai compreender aquele som, mas vai compreender a partir do dia a dia, do cotidiano, o que está querendo me dizer. Quando a gente fala para alguém que realmente está escutando aquele sonho, aí que pode acontecer a interpretação.
Aí que vem esse latente, aí que a gente pode pensar no que estava acontecendo por trás da censura, antes que tivesse a moral podando aquilo que o sonho estava nos mostrando. E muitas vezes nós acordamos porque o conteúdo era por real demais. Nós não suportamos observar aquilo sem a censura. No livro do Slavoj Žižek, é um psicanalista, filósofo esloveno, ele retoma um caso do Freud, que ele escreve sobre um pai que sonhava com o velório do filho, e o filho dizia: pai, não vês que eu estou queimando? E o pai acorda. Obviamente que ele vai acordar, porque o real do choque da morte do filho era demais para suportar. E ainda que seja algo muito doloroso, não era nada assustador, não era um pesadelo onde alguém tentava pegá-lo, ele não estava fugindo de nada, mas ainda assim era um conteúdo por real demais. Então entra o questionamento: será que, por vezes, nós não acordamos para continuar sonhando? Porque na nossa realidade tudo vem com uma censura. Enquanto a gente está acordado, nem tudo que a gente vê e escuta é por real. Nós temos ali um filtro da nossa moral, da cultura, dos costumes, dos nossos pais, amigos, companheiros. No sonho não tem nada disso. E quando vem sem esses filtros, nem sempre nós conseguimos suportar. E nesse sonho que você relata, é importante perceber que em sonho o filho está vivo, né? Voltando à questão do desejo, o que tem de desejo aí, né? Bom, a possibilidade, né, de ver esse filme, Ver esse filme? de ver esse filho vivo, né? A possibilidade de salvar. E aí, bom, entre as questões que você já mencionou. No sonho também aparecem as questões da condensação, né? Condensação como algo compacto. Podemos pensar em algumas coisas como o leite condensado, né? Compactado ali. E o sonho tem, em uma cena, um quadro, tem muito conteúdo, né? Então, muitas vezes é possível analisar o sonho frame a frame, o que diz cada quadro. O filme ali traz muito esse conteúdo similar ao sonho, né? As transformações que acontecem, né? É uma mariposa que também é uma caveira, aparece essa cena no filme, né? Podemos pensar algo. Falamos sobre a cena do piano, né? Quanto conteúdo tem ali, né? Quanta crítica, que já falamos em outro momento, né? Com a crítica social que tem por trás de todas as cenas, né? E quando eu penso, pelo menos é algo meu, na condensação, me lembra muito o surrealismo, né? As obras do Salvador Dalí são repletas das representações. Um pano que também é um rosto, e entre outras tantas obras que representam a condensação. E, obviamente, a gente tem que pensar em tudo que vem num sonho junto com o que eles estavam tentando mostrar. Quer dizer, assim como a gente vinha falando, no sonho vinha tudo sem um filtro, ou com um mínimo de filtro, tanto faz. Mas os surrealistas, assim como todos os artistas, eles eram extremamente sensíveis ao que acontecia, à sociedade, à cultura. E a gente tem que lembrar que em 1929 era um ponto muito delicado na história, principalmente na sociedade europeia. Eles haviam recém saído da Primeira Guerra Mundial e havia um autoritarismo crescente, a União Soviética subindo ao poder, o fascismo, o nazismo, mas a sociedade francesa, que é onde o filme foi produzido, seguia com seus costumes como se nada tivesse acontecido, seguiam com os mesmos padrões de consumo, com as mesmas expectativas, fazendo planos, pensando em coisas grandiosas. Mas os realistas viam a violência que tinha por trás, eles viam o que estava acontecendo e produziram obras, filmes que denunciavam isso. E daí a gente vê, né, que o surrealismo não tinha o esplendor do barroco do século XVI até o XVIII. E no romantismo, que veio logo depois, tinha aquela utopia, tinha o foco no eu.
E aí o surrealismo, o que que era o surrealismo? Quebrava completamente com isso. Nós não tínhamos mais um belo quadro onde você ia admirar e dizer, nossa, que belo. Não tinha um poema que falava do amor, que falava dos desejos, que falava das expectativas. Tinha o dadaísmo que, se você não tivesse um grande apreço pela arte, por tentar realmente entender, não iria fazer sentido nenhum, não traria prazer nenhum em ler aquilo, em ver aqueles quadros. Tanto que, quando eles produziram O Cão da Luz, eles foram com pedras para a exibição porque eles esperaram represálias de quem iria assistir. O cinema era algo pertencente à classe alta, à burguesia, que eles chamavam. E o filme era uma crítica à burguesia. Mas, como falamos antes nos sonhos, era tão real que não se compreendeu. Não tinha censura. E quando a gente vê algo sem censura, quando estamos acostumados a ver censurados, não compreendemos. Não conseguiram identificar o conteúdo latente. Não identificar o conteúdo latente. E a gente pensa também numa crítica ali da França e Alemanha, eternos rivais, e a França, com o surrealismo, tentava denunciar tudo aquilo que a Alemanha vinha produzindo. A Alemanha produzia filmes sobre a perfeição, a beleza da natureza, os belos corpos, as belas artes, enquanto na França eles tentavam produzir algo que corrompia tudo isso. Num Cão da Luz, temos imagens desconfortáveis até hoje, quer dizer, um olho sendo cortado, pelos onde não deveriam ter, pessoas meio enterradas. A questão de cortes, né? Uma mão decepada, mortes, né? Aparece muito forte, né? No conteúdo do filme. Tem a crítica também às questões da época, como o feminismo, né? Não é crítica, mas ao contrário disso, né? Manifestação aí do feminismo, né? As mulheres ali do filme com o cabelo mais curto, homens também, que aparecem com vestimenta feminina. Então tem todo esse conteúdo, mas a morte, a agressividade no filme é algo que vai permeando entre as cenas. E falamos sobre realização de desejo, e agora falando na guerra, fez lembrar o que Freud também identificou como sendo uma exceção, que são os sonhos do estresse pós-traumáticos. E Freud observou principalmente nas pessoas que voltavam dos conflitos, voltavam, que tinham servido ao seu país. Então a característica desse sonho, que ainda assim não é a realização de um desejo, são as repetições desse trauma que eles vivenciaram. Então tem essa exceção, sim, que Freud relatou. É muito bom a gente pensar nessas repetições. E aí a gente pensa naquela grande crítica da psicanálise, de que vivemos no passado, mas também não é bem por aí. Lacan era uma pessoa que gostava muito das evoluções da ciência, ele estava sempre atualizado com o que vinha acontecendo de novo, mas obviamente ele era uma pessoa muito crítica também, então ele tomava tudo com vários grãos de sal. E quando a gente pensa que Freud falava em repetição nos sonhos, a gente foi confirmar isso décadas depois, quando se constatou que quando a gente sonha, muitas vezes a gente sonha para reorganizar nossas memórias e para que tudo fique organizado em nosso cérebro de uma maneira que a gente possa depois acessar. Então, são essas repetições que a gente confirmou através das neurociências, algo que Freud já falava décadas e décadas atrás. Também o sonho, né? Ele, na análise, ele vai ser trabalhado, mas conforme o paciente conta o sonho. Então tem as palavras que estão em jogo aí. Posso exemplificar um sonho que o paciente cita paredes, que se depara com paredes, e a parede retoma ali na análise diversas vezes, o que pode significar um pare, né? Um pare de, ou também a pessoa que enxerga vermes. Estou dando alguns exemplos, mas não que seja necessariamente isso, cada pessoa vai ter um entendimento do seu sonho, né? Mas alguns exemplos da leitura, quando a gente conta um sonho, né? Falava então sobre vermes. Então a pessoa fala,
estava com medo porque tinha vermes. Então, com a ajuda da analista, a pessoa pode ser por conta que não se trata de vermes, e sim de verme, de se ver, de se enxergar. Então, diferente do que ficar no conteúdo onírico, sempre tem aí essa leitura latente, mas tudo parte do sonho que é contado, conforme o paciente relata, né, esse conteúdo. E o que tu me diz, Cassiano, daquela situação bastante comum nos sonhos, que o paciente relata? Eu estava em tal lugar, mas na verdade era tal lugar. Eu estava em minha casa, mas na verdade não era minha casa. Bastante conteúdo. Temos aí o exemplo de condensação, né? Por exemplo, né? De estar em um lugar que é outro, e também, como você falou, da memória, né? Que casa é essa que surge, né? E também, simbolicamente, que casa é essa, né? Uma casa ou é você, né? É engraçado como tem alguns temas bastante recorrentes em sonhos que confundem diferentes linhas de pensamento, como essa coisa de estar em um lugar que não é aquele lugar. A gente encontra leituras equivalentes na psicologia analítica de Jung, em leituras de tarô, em culturas antigas até, que algumas coisas específicas nos sonhos são coisas mais gerais, porque são conteúdos recorrentes que a gente enxerga muito entre várias pessoas diferentes que sonham com conteúdos bastante parecidos. Por exemplo, agora estamos falando de julho de 2020, a pandemia do coronavírus mudou muito a vida das pessoas, e há relatos por todo o Brasil, por todo o mundo, de que os sonhos das pessoas mudaram consideravelmente junto com a pandemia. Sonhos pandêmicos estão chamando. Inclusive, temos então no artigo ali uma pesquisa. Quem quiser, se ainda der tempo, quando estiver escutando, pode ir ali e responder, que é uma pesquisa sobre os sonhos nesse tempo de pandemia. Então, fique à vontade aí para responder a pesquisa, né, que está aí disponível no artigo. E esse efeito, né, aparece muito num Cão Andaluz. É uma porta que abre e já é outra cena totalmente diferente, né? Fecha a porta, vira as costas, está na praia. Ou a pessoa que também tem a transformação, que era uma pessoa, aí na cena a pessoa já não é mais a mesma. São exemplos aí também que o filme traz, que é muito comum no sonho, né? Às vezes a pessoa está ali, acho que um bom exemplo de condensação, o nome é um, mas a pessoa é outra, né? Então, enfim, são questões que é possível a gente pensar um pouco mais, né? Então, para a gente não tomar mais muito do seu tempo, acho que ficamos por aqui no nosso conteúdo de Um Cão Andaluz, ainda que se possa falar muito mais, e podemos falar infinitamente, assim como dos sonhos, sobre esse filme. A gente fica por aqui hoje. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E agora o Cassiano vai falar alguns filmes que também falam dos sonhos e podem gerar bons questionamentos e boas provocações sobre esse tema. Então, seguindo uma ordem cronológica, nós temos o filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, O Mágico de Oz, de 1939, Alice no País das Maravilhas, em 1951, A Hora do Pesadelo, de 1984, Dreamscape, de 1984 também, O Ladrão de Sonhos, Ladrão de Sonhos, de 1994, Abre los Ojos, de 1995, que a versão norte-americana é intitulada de Vanilla Sky, de 2001, A Cela, de 2000, Cidade dos Sonhos, 2001, Acordando para a Vida, 2002, Sonhando Acordado, 2007, A Origem, 2010, Páprica, 2006, Sonhos Lúcidos, de 2017. O que eles têm em comum é o tema, então, do nosso conteúdo do podcast sobre os sonhos, né? Então, o tema são sonhos. E os créditos, então, são para Eulália, que esses filmes, essa lista, são do artigo dela que nós já citamos aqui, que está disponível
na descrição. Eulália Isabel Coelho. Então a gente fica por aqui. Continue seguindo a gente, que a gente vai trazer mais filmes, mais conteúdos e mais psicanálise. E por hoje, continuem sonhando.